Aí. Boa Ei, noite. amor. E aí, amor, bom? Boa noite. Tudo bom? A Lena tá aí com a gente. E aí, Helena, boa noite. Vamos ver se a internet vai deixar hoje. Ela falou Tomara, que a né? internet tá ruim. Aí ela acaba perdendo. Mas hoje a gente vai falar, amor, de por que a gente, quando a gente busca alguma coisa, a gente quer alguma coisa, a gente busca aquilo e depois quando a gente consegue, aquilo acaba fazendo, não faz mais sentido pra gente, né? Isso tem um nome, né, na ciência fisiológica. E tem um nome na ciência que é adaptação hedônica, que eles falam. Que é assim, você busca muito uma coisa, você quer muito aquela coisa, aí você vai procurando, vai fazendo de tudo para alcançar. Mas aí quando você alcança, você consegue aquilo, o seu cérebro ele se adapta. Ele se adapta, ele quer que você volte à situação que você estava antes daquela coisa acontecer. Para você não gastar energia. Você gastou muita energia para ter aquilo, só que quando você tem aquilo, o seu cérebro vai e se adapta. Se adapta para você voltar, que eles falam que é o nível de felicidade que você tinha. Você vai voltar para o nível de felicidade que você tinha. Um exemplo muito legal assim é quando você ganha na loteria. Às vezes a pessoa ganha na loteria, aí ela fica muito feliz que ela ganhou na loteria, fica muito feliz. Aí tá com aquele dinheiro lá. Aí depois de algum tempo, aquele dinheiro já não faz mais sentido para ela. Aí ela começa a pensar que aquele dinheiro veio até para amaldiçoar a vida dela, porque aí ela já não confia mais em ninguém, ela já não tem mais amigos, aí ninguém pode estar perto dela, aí ela se sente uma pessoa triste e acaba até às vezes perdendo dinheiro, perdendo o que ela tinha ganhado. Ela dá um jeito e perde tudo e ela volta para a situação que ela estava. Isso é normal acontecer, que é essa adaptação que o seu cérebro faz. Você consegue uma coisa, aí na hora que você consegue, ele se adapta para a realidade, mas não para a realidade de hoje, com o que você conseguiu. Vai voltar para a realidade de antes, de quando você não tinha aquilo. Aí ele vai se adaptar ao nível de felicidade, vai trazer para o mesmo lugar, vai colocar você no mesmo lugar. Isso acontece com muita coisa. Às vezes quando você está na faculdade, você quer muito entrar na faculdade, aí faz vários vestibular, aí passa. Aí quando você passa, 2, 3 meses que você está na faculdade, aí de novo vem aquela... Você se adapta, seu cérebro se adapta de novo, aí aquilo ali já não faz mais sentido para você. Você não quer nem terminar a faculdade mais. Eles fizeram esse estudo até para... Eles usaram o exemplo das pessoas os cadeirantes, que sofreram acidentes. A pessoa sofre acidente, fica paraplégico ou tetraplégico, né? O que for. Então acontece isso com eles, uma coisa muito ruim, eles ficam sem andar e por um tempo eles ficam bem tristes, mas depois de um tempo o cérebro vai se adaptando, aí se adapta novamente para a felicidade antes de sofrer o acidente e eles vivem bem. Então, assim, é bom para isso, né? Porque no lado do acidente que você teve uma perda muito grande, você consegue se adaptar. Mas às vezes, quando você consegue uma coisa muito boa, aí você se adapta de novo e acaba até não dando valor àquilo que você conquistou. Fala um pouquinho aí pra gente, amor. O que você acha disso? Essa adaptação, a gente tem que saber que ela existe, né? Para poder saber usar. E também saber quando ela está acontecendo. Ela é muito importante na vida do casal.
Quando a pessoa tá ali uma paixão, né? Querendo namorar, tá naquela empolgação de conquistar o parceiro ou a parceira, você fica com aquele sentimento de conquista. Você quer conquistar aquilo para você. Aí entra naquela fase que você já até falou em outro vídeo lá, que o cérebro, para poder exercer a lei da sobrevivência da espécie, bombardeia você com um monte de hormônio, aí vai te dar mais vontade de conquistar aquilo ainda. E depois que você tem um noivado, casa, conquistou a pessoa está com você, mora dentro da sua casa. O cérebro entra em adaptação hedônica. Aquela conquista já não tem mais glamour, né? Não tem mais o porquê, já aconteceu, já é sua, a pessoa já é sua, você já é da pessoa. Aí o cérebro volta ao sentimento de satisfação e felicidade anterior a toda aquela conquista. E isso é uma situação assim de alerta, porque você vai fazer com que estar com aquela pessoa ou não estar não faz diferença. Entendeu? Você não vai ter mais a vontade de conquistar, porque você já conquistou, e você vai voltar à situação de antes de ter conquistado a pessoa. Por que eu falo isso? Você não vai alimentar mais aquele amor que criou, que foi gerado naquele momento ali da conquista, que vocês se apaixonaram. Você vai deixar esse sentimento de lado. O seu cérebro vai te obrigar a fazer isso para economizar energia, porque ele desprende uma energia muito grande para fazer você ficar focado no que você quer e ir atrás daquela pessoa. Quando ele entende que você já conseguiu, dá aquela sensação de prazer muito grande, e ele resolve gastar menos energia, porque ele é feito para isso. Aí quando você entra nessa situação, nessa adaptação hedônica, você já não olha para o seu parceiro ou para a sua parceira da mesma forma. É só mais uma pessoa que está ali. E às vezes até atrapalhando, porque você vivia na época, quando ele retorna ao seu ponto de anterior àquela pessoa não fazia parte da sua vida. Aí as coisas que aquela pessoa faz começam a incomodar. Você começa a reparar só o negativo. Só o que ela faz de errado, só a toalha molhada que ela deixa na cama, só a pasta de dente que ela aperta pelo meio, entendeu? O camarada às vezes vê a mulher desperdiçando alguma coisa. Aí começam várias leis entrando em conflito dentro de casa, né? São as leis de sobrevivência, são aquelas leis que... Oi? A sobrevivência da cultural milenar. Sobrevivência cultural milenar. Lógica. Não, que são as civilizações da carência e civilizações da abundância. Né? São programações culturais milenares que foram gravados por séculos e milênios dentro do nosso cérebro e faz com que você se comporte de uma maneira e a outra pessoa se comporte de outra maneira. Povos de florestas tropicais, de climas amenos, povos indígenas que viviam ali em aldeias e tal, essa é a civilização da abundância. Tudo que eles queriam estava ali na natureza. Tudo que era meu, era de todo mundo, compartilhava, não tinha aquele negócio de território, cada um dormia na sua oca ali, trocava, não tinha problema nenhum, estava com fome ali na floresta, ele pegava uma fruta, pegava um bicho, fazia alguma coisa, queria água, o rio estava do lado. Então isso para as pessoas fica na memória delas que tudo que ela quer está ao dispor dela. Não tem problema nenhum, sempre vai ter. E os povos que viviam em grandes intempéries, né, climas muito frios, em guerras, em locais bem hostis, é o pessoal da civilização da carência. Esse pessoal,
ele não compartilhava nada, que o que era dele, mesmo que fosse muito ou pouco, era dele. A sensação de propriedade, cercava ali as cavernas, cercava tudo, se armava, não deixava ninguém chegar perto. E passava muito frio, então passava muita fome. Então a comida era racionada ali certinho e tal. Ficava ali naquela situação ali bem difícil. Isso durante séculos e milênios. Aí você vai ter programações culturais milenares dependendo de qual povo é a sua descendência. Por exemplo, famílias Portugal, Espanha, França, Itália. Essas pessoas que são descendentes europeus, que a civilização deles viveram muitos anos, muitos séculos e milênios na carência, eles têm mais programações da carência. As pessoas que são dependentes de povos de florestas tropicais, de climas mais amenos, igual eu falei anteriormente, é o pessoal da civilização da abundância. Olha só, se você tiver o casal na civilização da carência, uma pessoa do casal na carência, outra na abundância. Olha o que vai acontecer dentro de casa. Por exemplo, a esposa está lá, ela é a civilização da abundância. Tudo para ela está ali, está tudo à vontade, não tem problema nenhum. Ela vai fazer uma comida. Aí ela vai lá, bota o arroz, lava o arroz, aí vai botar o arroz na panela, deixa um pouquinho lá no escorredor de arroz. O marido vai ver, nossa, está desperdiçando, um absurdo, não sei o quê. Por quê? O marido tem as programações culturais milenares dele, descendente da civilização da carência. E a esposa na civilização da abundância, a programação cultural milenar dela. Isso vai gerar um conflito com tudo que ela for fazer. Se ela for preparar uma comida, vai fazer aquele monte de comida, vai encher a mesa, o cara vai ficar maluco. Nossa, que absurdo, tá desperdiçando, tanta gente aí para comer, não sei o quê. Só que aquilo vai afrontar ele de uma tal maneira que vai afetar a sobrevivência dele. Então ele vai arrumar uma confusão com ela, de briga mesmo. Uma confusão como se fosse guerra dentro de casa. Por quê? Porque ele vai nem saber o que está acontecendo, mas ele vai ficar feroz. E isso vai ficar ali, naquela briga com tudo. Uma pasta de dente. A pessoa apertou o meio do tubo ali, ó. A mulher foi lá, escovou o dente, apertou, o rapaz escovou o dente, apertou o meio do tubo, o outro vai brigar. Está desperdiçando. Não é assim que faz. Tem que pegar lá de trás, porque depois vai sobrar um pouquinho, vai jogar fora. Então essas coisas a gente tem que ficar ligado. Quando a adaptação hedônica acontecer, essas coisas vão vir à tona. Vai aflorar isso tudo dentro de casa. Aí vai mudar, né? Dá mais atenção às coisas que você faz e que tá te atrapalhando ali naquela hora. A diferença que é, né? O marido, a esposa, o que ele faz que te tira, né? Que você sente vontade de brigar com a pessoa, você não quer estar perto, porque ela faz muita coisa que te irrita, né? Que te irrita. Aí parece que a pessoa está fazendo as coisas para te irritar, mas não está fazendo para te irritar. É porque foi assim que ela foi ensinada. Mas, na verdade, essa programação cultural é de milênios. São 4, 5 milênios. Não é agora, 100 anos, 200 anos que a gente está vivendo. São milênios, são 5 milênios. Então vem no DNA da pessoa. Às vezes ela faz e ela nem sabe por que ela está fazendo. Ela só está repetindo aquilo que já veio dentro dela. Os avós dela faziam, o bisavó fazia. Já vinha fazendo. Então ela só repete. Às vezes ela nem põe tanta atenção nisso, né? Tem muitos homens mesmo que às vezes é da civilização da carência, aí que a mulher reclama, não compra nem uma calcinha para mim, não compra nem um sutiã para mim, né? As coisas estão tudo contadinho em casa, eu não tenho nada. Mas é por causa disso. E na verdade a pessoa faz tão inconsciente, ela não está fazendo por maldade, ela não está fazendo porque ela não gosta de você, ela não está fazendo para te irritar. E muito pelo contrário, né? Ela não quer te irritar. Na verdade, ela está preocupada
com a sobrevivência das pessoas daquela casa. Ela está preocupada com faltar. Por quê? Porque por milênios a geração dela viveu assim. Olha só, hoje pode ser que ela não está vivendo assim, já está num outro lugar, tem tudo, tem dinheiro, tem tudo para comprar, mas continua vivendo como há milênios a geração dela viveu. Né? Então Isso também, amor, não é só com grana, não. O pessoal da civilização da carência, ele é muito possessivo. O que é dele e ninguém mexe. Entendeu? A propriedade dele tem que estar bem cercada, o quarto dele, o guarda-roupa dele, ninguém bota a mão. Se a mulher for lá mexer, é briga, vai dar confusão. Se tirar uma coisa dele do lugar, não avisar ele, confusão. E a mulher, esse homem é doido, o negócio tá aqui dentro da nossa casa, é tudo nosso. Por que eu não posso botar a mão aí porque tem alguma coisa escondida aí? Não, porque a sensação de territorialidade, né? Território, posse, é meu, ninguém bota a mão, eu vou me defender ali, é tão grande que é para tudo, para tudo. As gavetas dele, as ferramentas, tudo que for do camarada ou da mulher, a cozinha dela, ninguém bota a mão, as coisas dela, o guarda-roupa. Se ela tiver na civilização da carência, o sentimento de propriedade é muito forte. Então você não pega uma coisa da pessoa que está na civilização da carência sem falar com ela, sem ter guerra. Quem está na abundância, você vai lá, pega, mexe, bota no lugar, bota tudo, tá nem aí. Tá tudo bem, tá aí, é para todo mundo usar mesmo. É pra gente usar, sem problema nenhum. Agora, se você mexer numa coisa que a pessoa é da situação da carência, você vai lá e mexe, sem avisar ela. Pega para usar e não avisa a pessoa, é guerra. É guerra mais ao extremo, é briga, o casal vai entrar em confusão. Então, tem que ficar atento a isso, que existem essas programações culturais milenares, que são a civilização da carência, a civilização da abundância, identificar qual programação é mais forte em você e no seu companheiro, no seu cônjuge, na sua esposa, no seu marido, para você aprender a lidar com isso. Porque se você não souber lidar com isso, você vai ter briga o dia inteiro dentro da sua casa. Vai ficar o tempo todo entrando em confusão, porque você está numa programação cultural milenar e o teu parceiro está na programação cultural milenar diferente. Se botar atenção, se você estiver na carência, você vai começar a se controlar, principalmente com a parte de posse. Né? Ninguém mexe do lado do meu guarda-roupa, ninguém mexe na minha gaveta, ninguém bota a mão nas minhas coisas, ninguém pega meu carregador emprestado sem falar comigo, ninguém bota a mão no meu fone. Isso tudo é posse, sentimento de posse. E é tão forte que a pessoa sai na mão com a outra, agride mesmo para defender o que é dela e acha inconcebível alguém botar a mão sem falar com ela. Quem está na civilização da abundância, que descendente de povos que viveram lá em florestas, lá na parte tropical, durante séculos e milênios, que tudo era compartilhado com todo mundo, essa pessoa vai achar um absurdo. Gente, mas está aqui dentro de casa, ninguém está mexendo com nada, ninguém está usando, por que eu não posso pegar? Não, a pessoa surtou, só pode. Não me conhece mais não? Sou eu, que o fulano, sou casado com você. Ou sou eu sou sua mãe, eu sou sua filha. Você tá doido? Eu não posso botar a mão, por que eu não posso pegar? Entendeu? Aí fica essa guerra aí. Então tem que aprender sobre essas coisas. Principalmente depois que a adaptação hedônica vem e volta o seu cérebro lá para trás, não tem mais aquela satisfação, aquele bombardeio de hormônio, você começa a observar isso mais forte. Sim, aí você começa a observar que vocês são muito diferentes. Que enquanto você está ali, naquele bombardeio de hormônio, que a gente fala que é a paixão, né? A fase da paixão, que você está bombardeio de hormônio, enxurrada de hormônio, você faz as coisas até sem pensar. Você não pensa muito, na verdade você não pensa. Quando você está apaixonado, você não pensa. Você só faz. Você está com seu cérebro
tempo todo no automático e você faz. Então você vai fazer tudo para conquistar aquela pessoa e você faz tudo para conquistar. E faz coisas, né? E tá sempre trazendo, ou traz flores, tá fazendo de tudo. Pensa nela o dia inteiro, né? Tudo que faz é para ela, liga o tempo inteiro, quer ficar perto o tempo inteiro, faz de tudo para estar perto daquela pessoa. Se tiver de ônibus, vai. Se tiver de ir a pé, vai. Se tiver de subir morro, sobe o morro. Faz tudo para aquela pessoa, que é o momento da paixão, que você faz sem perceber. Aí depois que passa esse momento, né, da paixão, aí você conquista a pessoa também está nesse momento, vocês dois estão juntos ali naquele momento, faz de tudo um pelo outro, faz de tudo, estão juntos o tempo inteiro, faz tudo um pelo outro. Aí passa aquele momento da paixão, vocês casam. Casou, aí esse momento acaba, os hormônios abaixo se estabilizam, ele vai para a estabilidade, o seu cérebro vai buscar se adaptar, aí seu cérebro se adapta e ele volta para o nível de felicidade que você tinha antes do casamento, antes de ter passado esse bombardeio de hormônio. Vai colocar você no nível de quando você morava lá com a sua mãe, tá lá com seus irmãos. Ele quer que você volte para aquele lugar lá, que é o lugar que ele conhece. Aí quando você volta para lá, que às vezes não era um lugar muito legal, às vezes tem muito conflito nessa fase, com mãe, com irmãos, né? Essa época que você é criança, que é uma época muito importante, a gente sempre fala isso, né? É uma época muito importante, às vezes tem muita coisa que ficou guardada, que não são coisas legais. Você traz essas coisas para dentro do seu relacionamento, para dentro do seu casamento, a adaptação acontece e aí acabam os hormônios de euforia, de excitação, eles acabam diminuindo. E aí você começa a olhar para aquela pessoa e perceber que ela não era tudo aquilo que você estava achando que era. Porque quando você está apaixonado, você olha só as qualidades da pessoa. Aí depois você se casa, se adapta, o cérebro vai se adapta, aí começa a olhar só para os defeitos. Aí você vai para o automático ao contrário, né? Aí você começa a olhar só os defeitos. Por quê? Porque o cérebro tende a te colocar no lugar que você estava. E como que você estava antes de se casar? Você estava sozinha. E se você ainda teve na sua casa um pai, né, que não foi muito legal com a sua mãe, você percebeu isso acontecendo dentro da sua casa, você percebeu o pai que o pai não respeitava a sua mãe, ou a mãe que não respeitava o pai, né, na casa. Quando é um homem, também ele fica, também observa nesse relacionamento dos dois lá dentro de casa, ele traz para sua casa e acaba, se aquilo foi muito ruim, ele acaba fazendo coisas para até afastar as pessoas, a pessoa que está do seu lado. Mas não é afastar porque ele quer ela longe, é afastar porque ele não quer viver aquilo que ele viveu antes. Mas é muito, muito engraçado porque ele não quer viver. Só que o cérebro dele, para não gastar energia, quer colocar ele lá de novo. Então é uma briga muito grande, né? Ainda tem toda essa realidade, né, que você está falando aí, das programações milenares, que é toda uma realidade também que ele já vem trazendo lá de trás, já vem trazendo dos pais, da avô, bisavó, e ele vai fazer agora. Vai fazer no relacionamento dele agora, vai fazer com a esposa, vai fazer com o marido, vai continuar fazendo aquelas coisas e aquilo vira uma bola de neve, né? Aí a gente fala que é o ciclo negativo, porque você fica ali naquele ciclo e não consegue sair, porque quanto mais você acha que o seu marido está contra você e está fazendo as coisas para te irritar, aí mais ele também sente que você não está do lado dele. Porque a gente tem também a comunicação telepática o tempo inteiro. Então é o cachorro correndo atrás do rabo. Você acaba pensando que ele não está junto de você,
ele recebe aquela informação, porque ele está te ouvindo telepaticamente, aí ele acaba fazendo o que você espera que ele faça, que é não te dar atenção, que é continuar com aquelas manias, que é continuar daquele jeito, aí o ciclo continua. Às vezes você vive uma vida inteira, um relacionamento inteiro com esse problema, porque você está vivendo no automático. Na verdade, o automatismo dele e o automatismo dela, os dois no automático. E vocês sempre estão esperando que o outro faça o de pior que ele tem, porque na verdade você fica aguardando ali. Você fala que não, você fala, não, eu quero que essa pessoa mude assim comigo, que ele não me trata assim. Mas quanto mais você fala que ele te trata assim, mais ele vai te tratar. Porque é isso que você espera dele. É isso que você espera dele. Então, um relacionamento é bem assim, você tem que estar muito consciente. Porque não adianta você só falar os erros do outro, não adianta você colocar atenção nos erros do outro, achando que ele vai mudar. Se você quer que ele mude, então você tem que começar a falar o que você espera dele. O que você quer que ele faça. Né? Nesse caso do marido, que ele é muito, ele fica muito possessivo com as coisas dele. Então pergunta, sabe? Ao invés de começar a brigar já, você não confia em mim? Já começa a brigar. Você não confia? Você acha que eu vou pegar suas coisas? Eu sou sua esposa, né? Eu sou seu marido. Você não está confiando? A gente está dentro da mesma casa. Você acha que eu estou roubando alguma coisa de você? Você já vai assim, né? Já vai ali cheio de argumentos, se defendendo de tudo. Então pergunta para a pessoa o que está acontecendo, né? Por que você está fazendo isso? Já conversa, fala o que você espera dela, né? E isso às vezes não precisa nem ser conversa verbal. Se você conseguir fazer mentalmente, já dá um alívio para os dois, tanto para você quanto para o cônjuge, para o seu esposo, seu marido, sua esposa. Vocês ficam é muito melhor quando se vive assim. Quando você consegue parar de pensar coisas tão ruins dele, né? Então a gente fala assim que a adaptação hedônica, ela existe. E como que faz para poder acabar? Pondo atenção. Você tem que colocar atenção. E agora você começa a perceber o que você quer desse relacionamento. Por quê? Porque você só consegue que a outra pessoa esteja com você realmente, que ela esteja com você, que vocês estejam junto, que aquela admiração volte, porque ela pode voltar. Né? Eu falei que a fase da paixão, você vai lá no alto, né, dos hormônios e abaixa. Mas só que você tem como voltar para essa coisa gostosa de estar um com o outro, essa vontade de estar junto. Isso tudo é construído. Porque como você já não tem mais o automatismo do cérebro, que é a paixão, o automático já não está mais. Mas aí você pode pôr atenção e começar a construir dentro da sua casa com as suas ações. Né? Você começa a construir com as suas ações. Você vai fazendo coisas que vai melhorando o seu relacionamento. Principalmente quando você começa a olhar para a pessoa, quando você começa a perceber que ele tem as programações dele, que ele tem as coisas dele, que às vezes ele nem sabe, mas que isso também não é importante, sabe? Não é importante para o seu casamento. O que importa? Importa que vocês dois estão juntos e mesmo com as diferenças, vocês podem continuar uma vida juntos, mesmo sendo diferentes. Vocês podem, porque o diferente também é bom ser diferente. É muito ruim de ver se todo mundo é muito igual. Você não tem o que acrescentar um na vida do outro. E quando é diferente, quando pensa diferente, aí você começa a acrescentar, né, o que você viveu na vida do outro. E aí pode conversar com a outra, vai perceber, né, que tem coisas ali que, olha só, a gente pode, chega no meio termo, ou vai gastar muito ou não vai gastar nada. Então, de repente, o equilíbrio está no meio, né? O meio é melhor. A gente não vai gastar tanto,
Mas aí a gente fica ali no meio, aonde a gente pode, até onde a gente pode ir. E vai assim, vai conversando com tudo, com o que comprar, né, com a comida quando for fazer. Se perceber, a gente está desperdiçando muita comida, está jogando muita comida fora, está irritando muito o outro. Então já faz menos comida, porque já sabe que vai desperdiçar. Então isso tudo a gente pode ir conversando e pode ir tirando. E principalmente, eu acho que uma coisa assim que é muito bom fazer é parar de julgar, sabe? Parar de julgar, parar de condenar o outro, né? Isso liberta a gente. E mesmo que o outro tenha programações que não são legais, aí você vai saber da história dele, ele vai saber da sua história, aí vai ver que tem coisas que não são legais. E às vezes você fica ali grudada ali naquela informação, só porque aquilo não foi legal. Aí você fala, é por causa disso que ele não pode melhorar. Isso é mentira. É por causa daquilo que ele vai melhorar. Porque se você perceber, ele passou por aquilo, você passou por aquilo, foi uma coisa muito ruim, foi. Mas o que você tem hoje? Você tem uma pessoa que venceu, uma pessoa que passou, uma pessoa que venceu, ela venceu aquele sofrimento, ela venceu aquele desafio. Então aquele desafio só serviu para você perceber o quanto essa pessoa é capaz dela vencer qualquer outros desafios. Né? Às vezes a gente olha para trás e vê e sente que teve uma vida bem tumultuada, que teve coisas que não foram legais na nossa vida, aí você olha para trás e você se lamenta, você fica se lamentando daquilo que passou, você fica olhando para aquilo e se sentindo até inferior, porque, poxa, eu sou tão coitadinha porque a minha mãe não me deu atenção, sou tão coitadinha porque o meu pai me tratava assim. Eu sou tão coitadinha porque os meus irmãos me tratavam mal o tempo inteiro. E eu vivi uma vida muito triste, então eu sou muito coitadinha. Você não é coitadinha, muito pelo contrário. Você é muito capaz, porque se você passou por aquilo tudo, aqueles desafios todos, você ainda era criança. E você conseguiu passar por aquilo tudo e venceu e está aqui agora. Então você só tem que se orgulhar da pessoa que você é. E aquilo que passou, que fique no passado. Porque aquilo foi bom para você ser a pessoa que você é hoje. Se você não tivesse passado por aquilo, você não seria a pessoa que você é hoje. Às vezes a gente olha para os nossos desafios, para os conflitos que teve lá atrás e fica, nossa, minha vida poderia ter sido tão melhor. Não, a vida foi o que ela devia ter sido mesmo. Ela foi do jeito que é e do jeito que foi. E agora você é a pessoa que você é porque você passou por aquilo. Não foi ruim. E daqui para frente você pode fazer ela melhor, dependendo das ações que você tomar. Aí agora que você sabe disso, né? Você agradece a tudo que aconteceu, já aconteceu. A gente não vive no passado, sabe? O passado e o presente e o futuro, ele está morto, morreu. Ele não existe, ele está morto, porque ele já passou, já foi. E o futuro também vai acontecer. O único momento que você tem é o momento presente, é o agora. É só o agora que você consegue viver. Né? A gente, às vezes, quando a gente faz aniversário, né? Todo mundo parabeniza a gente por aquela idade que a gente fez. Nossa, felicidade, está com tantos anos e tal. Se você perceber, essa idade você já não tem mais, que foi a idade que passou. Né? Essa idade foi o que você já viveu. Você tem daqui para frente e até onde a gente não sabe ainda onde é, né? Porque uma hora a gente morre e a morte, às vezes, ela acontece sem a gente estar esperando. Vamos cuidar do nosso corpo, vamos fazer a nossa parte, mas se chegar a nossa hora, chegou. Então, a única coisa que é nossa, que é nosso mesmo, é o nosso tempo presente. É só isso que a gente tem agora, que a gente tem que dar valor. Porque é só isso que existe pra gente. O passado já foi, não vamos nos lamentar mais.
Vamos nos orgulhar daquilo tudo. Geralmente, todos aqueles desafios, todas aquelas coisas que foram muito ruins, foi o que transformou você agora na pessoa que você é, né? Às vezes a gente fica até querendo blindar os nossos filhos de passar por momentos ruins, querendo blindar, né? Querendo que eles não passem por momentos ruins. Mas os momentos ruins que fazem eles sentir que eles são capazes de crescer, que eles são capazes de continuar. Então, até isso a gente tem que pensar, porque nossos filhos têm também que fazer experiência. E, às vezes, você blindando, você não deixando que as coisas aconteçam com ele, você pode estar prejudicando. Porque no futuro, ele não vai ter força para ele enfrentar o que ele vai ter pela frente, porque vai ter uma hora que você não vai estar aqui. E ele vai precisar seguir sozinho. E como que ele segue sozinho, se ele nunca fez nada sozinho? Então você tem que estar muito atento até com as crianças, de como lidar com essas crianças. Não é só na falta do pai e da mãe não, né? É quando for pro mundo, né? For trabalhar, for pro serviço, for pra faculdade. Você não tá 24 horas com a criança. Não é criança mais, né? Já é adulto. Aí ele vai enfrentar dificuldades lá na escola, na faculdade, no serviço. Não vai saber resolver. Não vai saber lidar. Aí vai vir esse negócio de bullying, vai vir a depressão, vai vir um monte de coisa, porque a pessoa não tem capacidade para resolver os problemas sozinho. Aqui em casa a gente já deixa as crianças desde pequenininho se virar. A maior briga nossa, assim, a maior coisa que a gente tinha era botar as crianças em dificuldade para eles saírem. A Flávia uma vez pegou eu amarrando o Fabinho todinho, né? Com um elástico, borracha de dinheiro. Eu fiquei bem chateada. Ela não gostou não, arrumou uma confusão, ficou brava comigo um tempão. Mas a gente ensinando a criança desde pequenininha a se virar. Sair das dificuldades que a vida vai apresentar para elas. E sozinha, com as próprias forças, com as próprias pernas, entendeu? Porque é assim, é o que é. A gente tem que aprender desde cedo que vai chegar um desafio que só vai depender da gente. E a gente tem que saber lidar com aquilo, né? Você tem que saber estar pronto para lidar com aquilo. Porque se você, o tempo todo, teve alguém que fez as coisas para você, aí você não é capaz de fazer agora. Né? Esse negócio não aprendeu, né? Não aprendeu a fazer. É igual o nosso professor falava, né, amor? Que dar de graça é uma desgraça. Desgraça, é. Por que é uma desgraça? É por causa disso, porque na hora que você começa a dar para ele tudo, o tempo inteiro, você não está falando, você não está ajudando. Você está falando que ele não é competente o suficiente para ele ter aquilo sozinho. Que ele tem sempre que ter alguém que dê para ele. Então, quando você coloca essa pessoa nessa posição, que ela não consegue fazer nada sozinho, e se a comunidade não ajudasse, se o prefeito não ajudasse, se o fulano não ajudasse, se ciclano não ajudasse, a pessoa não consegue nem se alimentar, aí você coloca ela numa situação inferior mesmo. Você está dizendo a ela que ela não é capaz de conseguir nem água para beber. Ela não é capaz de se alimentar. Então, esse Fora a humilhação, né? Que você está dizendo para ela que você tem tanto que você pode dar para ela. Ainda tem isso, né? Então, a gente tem que estar muito atento para todas essas coisas. Às vezes a gente faz as coisas achando que está fazendo pelo bem, mas às vezes você está atrapalhando. Você está atrapalhando bastante, né? Aquela pessoa. Então, tem que estar atento a tudo. Você estar atento às coisas é o ideal. Você está atento para o seu esposo dentro de casa, você está atento para a sua esposa dentro de casa, você está atento para os seus filhos dentro de casa. O nosso cérebro, ele adora a rotina, né? Ele adora colocar na rotina, tudo ele põe na rotina, porque para ele é mais fácil de lidar quando está na rotina. Só que a gente tem que pôr atenção, porque tem rotinas que são prejudiciais, prejudicam a nossa vida, prejudicam o nosso parceiro, prejudicam as nossas crianças.
Então tem rotina que são prejudiciais. Então a gente, por isso que eu falo sempre de pôr atenção, que é o único jeito de você mudar o que você tem hoje é colocando atenção no que você está fazendo agora. Que quando você põe atenção, aí você consegue perceber o que você está fazendo para você modificar. Se você não põe atenção, você não sabe, você nem sabe o que você está fazendo, que pode estar te prejudicando. Igual quando você entra, a gente já estava falando da bola de neve negativa, quando você entra nesse ciclo negativo, é um ciclo negativo. Ele não para, ele não tem fim, ele não para. Se alguém das pessoas que está ali no ciclo não parar, não olhar, não falar, opa, tem alguma coisa errada, o que eu posso fazer para melhorar? Se alguém não parar, o ciclo continua. E o tempo vai passando até chegar a idade de você ficar velhinho, morreu e não, geralmente não viu a vida passar, né? Não teve a alegria de estar junto daquela pessoa, de viver com aquela pessoa, ter a felicidade de ter aquela pessoa perto de você. Porque é para isso que a gente está junto, para você sentir essa alegria, sentir essa felicidade de ter uma pessoa do seu lado. E nós somos seres sociais. Nós somos feitos para nós estarmos juntos. Nós fomos feitos para estar com outra pessoa. Né? Até a Bíblia fala, né, que se tiver dois falando de mim, eu estarei lá. Então, isso é muito assim... Você pelo menos dois, se tiver duas pessoas juntas, isso do social, ele é muito sério, ele existe mesmo dentro da gente. A gente não foi feito para estar sozinho. A gente sozinho, a gente vai mais rápido, né? Mas junto a gente vai mais longe. A gente foi feito para estar longe, para estar junto. A gente pensa melhor quando tem duas cabeças pensando. A gente faz coisas melhores quando tem duas cabeças juntos, fazendo. Né? Um faz um pedaço, outro faz outro, e um ajuda o outro. E então você consegue fazer mais coisas. Né? Então a gente tá junto, a gente tem uma família, a gente tá... Isso aí é essencial para o ser humano. Tem que estar junto. Então quando a gente se adapta... Amor, só olha pra mim a hora que eu acho que eu tô sem o relógio. Falta 15 ainda. Falta 15? É porque aí eu fiquei sem o relógio e eu não sei a contagem, sabe? Se tá na hora. Quando estiver chegando, aí você fala que eu começo a falar, eu não paro. Aí você fala, Fran, me deu o relógio. Então você acaba, a gente fechando assim, a adaptação hedônica, né? Quando você se adapta, que o seu cérebro se adapta, é para você ter consciência disso, sabe? Que você vai voltar mesmo, o seu cérebro ele vai querer voltar para o lugar que ele estava. Aí você vai ter muito conflito dentro da sua casa por causa de tudo, por causa das programações milenares que a gente tem, por causa das informações que você teve antes, do seu pai, da sua mãe, que na maioria das vezes não foi umas informações muito legais, porque, na verdade, a gente não percebia, antigamente, não olhava para a criança como um ser, né? Criança era criança. Criança não podia pôr a mão em nada. Não podia chegar porque era conversa de adulto. Era como se criança não fosse um ser, não tivesse sentimento, né? Antigamente... tinha muito isso. A criança... deu um coceiro no nariz. A criança não tinha sentimento. Você olhava a criança como se ela não tivesse sentimento. Que você poderia fazer qualquer coisa ali que não ia estar agravando nada. Que, na verdade, só o adulto que influenciaria. Só o adulto que importa. A criança, não. Então, muita gente foi criada assim. Foi criada como se não tivesse sentimento. Então, eu poderia falar qualquer coisa... de qualquer jeito, que você falando ali, você estava, na verdade, tentando fazer com que ela fosse uma pessoa melhor, mas dependendo do que... Hoje a gente já sabe que dependendo de como você fala,
você prejudica aquela criança para toda a vida. Prejudica para sempre. Igual no meu caso, eu vou falar do meu caso. Quando eu era criança, minha mãe saiu para trabalhar. Ela nunca chegou para mim e falou assim, minha filha, mesmo eu sendo pequena, hoje eu sei que isso é importante, mas para ela não tinha importância. Filha, eu tô indo trabalhar e eu volto. Era só essa palavra que eu queria escutar. Eu volto. Quando ela saía e eu não sabia o que estava acontecendo, para mim, ela tinha me abandonado. Na minha cabeça de criança, ela tinha me abandonado. Depois ela voltava, mas eu acabei com esse sentimento de abandono sendo muito maior do que a hora que ela estava perto de mim. Eu não conseguia nem perceber que ela estava perto de mim. Né? Eu acabava, dei valor mais ao sentimento de abandono. E esse sentimento eu trouxe até adulto. Mas naquele momento que a minha mãe fez aquilo, ela é culpada porque ela fez? Não. Ela fez porque era normal fazer. Né? A gente não sabia que a criança, ela ficava com essas informações gravadas, né? A gente não tinha muita noção disso. Eu estava pensando esse negócio de criança, você começa a falar muito com a criança, tira a mão daí, não põe a mão, não mexe em nada, não põe a mão em nada. Aí a criança cresce. Aí muitos pais falando, esse menino cresceu, mas ele não põe a mão em nada, não pega uma vassoura para passar na casa, não põe a mão no negócio que caiu, não pega um copo que caiu. Por quê? Olha só, lá atrás você já falou para ele, não põe a mão em nada, não pega nada, não põe a mão. Às vezes até bateu na criança, porque ela estava pegando alguma coisa. Aí agora ela é um adulto, aí você quer que ela faça as coisas. E ela não faz. Não aprendeu a fazer? Não aprendeu a fazer. E foi uma ordem, você deu uma ordem para ela lá atrás, que ficou guardada. E dependendo, o cérebro faz isso, né? Ele pega as memórias que são mais importantes. Porque a gente tem milhões de memórias. Só no dia de hoje você já fez milhões de conexões. Então você tem milhões, ele vai ficar guardando todas? Claro que não, ele vai guardar as mais importantes. Quais são as mais importantes? As que tiveram mais emoção. E geralmente essas emoções são negativas. Geralmente são. Então você acaba, e para ele te proteger, para não aconteça novamente, ele vai guardar aquela e hoje você faz. Você só repete o que já está lá. Então a gente fica o tempo todo repetindo as coisas que já estão lá atrás. Né? Igual o Fabiano falou das programações milenares, são programações que vêm há milênios. Hoje vai estar dentro do seu DNA. Hoje você vai falar para a pessoa assim, para de fazer isso. Ela, se ela estiver no automático, ela não vai parar nunca. Ela não para. Não é uma coisa que ela faz porque ela quer fazer. Ela faz porque já está gravado, porque ela assim que ela fez, assim que todo mundo fez. Então ela vai fazer também. Ela não pensa para fazer, ela só faz. Então não adianta você ficar brigando agora com a pessoa e mandando ela parar de fazer. Né? Não. O que você tem que fazer? Você tem que aceitar o que ela faz, né? Você olhar e ver que é assim que ela faz, porque foi assim que ela aprendeu, e parar de julgar. Parar de julgar. Quando você para de julgar, parece uma mágica. Aquilo para, daqui a pouco ele para até de fazer aquele negócio. Aquela coisa que te irritava tanto. É muito engraçado, porque quanto mais atenção você põe no que te irrita, mais aquela coisa acontece. Né? Então você não... Às vezes é muito estranho, né? Porque você falar, porque a gente não foi criado assim. A gente foi criado de falar o que você fez errado e falar com a pessoa, você está fazendo isso errado, para ver se a pessoa faz certo. Mas, na verdade, o que você tem que fazer é falar o certo, para a pessoa não fazer mais o errado, que aí você vai pôr atenção no que ela está fazendo de bom. Daqui a pouco ela para de fazer aquilo que não era bom. Ela vai parar de fazer. Mas quando conversar também, né?
é você externar para a pessoa que está incomodando, porque a pessoa não vai adivinhar. A pessoa não vai adivinhar que está te incomodando, mas externar para o lado positivo, né? Sim. Fulano, da próxima vez, faz assim, 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 que eu prefiro assim, tal. Porque se você não avisar para ela que está incomodando e continuar esperando que ela faça aquilo para te incomodar, vai fazer a vida inteira. Ela continua fazendo igual. Ela faz o que você espera dela. Aí a gente vai entrar no loop de novo, né? A gente entra no loop de novo. Ela vai fazer o que você espera que ela faça. O que você espera que ela faça? Você já rotulou. Você já olha para a pessoa e já fala assim, isso aí não tem jeito não. Isso aí é um bronco. Isso aí só me trata mal. Isso aí só faz... Pronto. Você já rotulou. Ele já sabe disso, que você já rotulou. Ele vai te dar o que você acha que você merece. Ele vai dar para você o que está na sua cabeça. O que você pensa dele é o que ele vai te dar. Então, essa é muito interessante a gente pensar assim, porque eu sempre ouvi as pessoas falar no contraintuitivo. Ah, isso é contraintuitivo. Eu ficava pensando, mas o que é isso, contraintuitivo? É isso que você faz contra a sua intuição. A sua intuição é chegar lá e brigar com a pessoa e falar o que ela fez errado e descer o barraco e falar que ela não deve fazer isso porque ela está errada, assim, assado, que o certo é assim, 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 esse que é o certo. E na verdade não é assim que você tem que fazer. Se você fizer isso, você está ressaltando o que ela faz de errado, você está falando, você está afirmando que ela realmente faz errado e ela não consegue mudar. Por quê? Porque a única coisa que você espera dela é que ela continue agindo daquela forma. Aí ela vai agir mesmo. Ela vai agir mesmo. Então, o que você tem que fazer é você pensar do outro jeito, né? E para que isso, para essa adaptação, igual a gente está no começo falando, para essa adaptação, que ela não aconteça na sua vida, para que você consiga viver melhor com todos que estão ao seu redor, é atenção. É atenção e mudar a sua ação. Né? Que toda ação tem uma reação, né? Aquilo só vai crescendo. Então, na hora que você coloca atenção, aí você muda. Você muda a sua ação, você muda o jeito de estar com a pessoa, aí você começa. O que você quer? Ah, eu quero que a pessoa seja mais carinhosa comigo. Eu quero que a pessoa coce as minhas costas, né? Passa a mão nas minhas costas. Aí um dia você vai lá, já pega na mãozinha dela, né? Já chega já com um ombrinho no outro, já passa a mão nas costas dela. Aí você até fala assim, eu gosto tanto que coça minhas costas. Aí você você faz também o que você quer que faça com você. Seja carinhoso com a outra pessoa se você quer carinho. Né? Se você não quer, se você quer carinho, mas você continua tratando aquela pessoa muito mal, né? Você tratando aquela pessoa como se ela fosse uma pessoa ruim, aí você nunca vai ter o que você espera dela. Porque não é isso que você espera. Na verdade, o que você está esperando é o que você está pensando. Que ela continue te tratando do jeito que ela te trata, que é um jeito que você não gosta. A gente tá acabando, né, amor? Tá acabando. Quer falar um pouquinho? Que eu falo muito. Quer terminar? Não, é isso mesmo. É ficar atento o tempo todo, saber que essa adaptação hedônica existe, saber o porquê que perde o encanto, né? Aquela magia acaba muito rápido e você acha que comprou gato por lebre, mas não é verdade. Isso vai acontecer independente de quem estiver do seu lado. Pode trocar 20 vezes a pessoa que está do seu lado e às 20 vezes você vai ter esse sentimento, que é uma forma de defesa do seu cérebro. E você saber que existe esse loop negativo, que você espera você tem da outra pessoa o que você espera dela. Então você tem que ficar atento a isso. E você esperando uma coisa negativa dela, ela vai ver também que você está com um pensamento negativo.
aí ela também vai ficar esperando uma coisa negativa sua. Então vocês não vão ter um acontecimento positivo, porque tá os dois esperando que aconteça algo negativo. Precisa de um mudar para que todos os outros mudem. E quem vai mudar? É quem tomar a iniciativa primeiro. Quem quer sair da situação que está. Quem quer parar de sentir o que está sentindo no relacionamento hoje. Quem descobriu que está ruim, que não está legal, que não quer ficar assim. Então você, que descobriu isso, tem que tomar a iniciativa, da forma que a gente está falando. Sair do looping negativo. E esperar um tratamento melhor da outra pessoa. Se aproximar. Se você quer ser tratado com carinho, ofereça o carinho. Mesmo que no primeiro momento, ali nos primeiros momentos, sejam mais complicados, mas vai insistindo. Porque quando o cérebro botar isso na rotina, vai ser normal, vai ser direto. Entendeu? Aí é o que vai acontecer. A Lena fez uma pergunta que o Covid. Eu vi. Olha, né, tem que cumprir o isolamento, né? Cumprir o isolamento, as normas direitinho de higienização das mãos, evitar o contato, pelo menos aí nos 14 dias, ele tem que ficar isolado, não tem jeito. Se ele testou positivo e manter o convívio, vai transmitir. Ele vai virar um vetor. A única forma aí é o isolamento. Infelizmente ele vai ter que ficar isolado aí, né? Pelo menos num cômodo, não usar os mesmos talheres, não usar as mesmas roupa de banho, né? De cama, essas coisas aí. A única forma hoje que tem para evitar isso aí é o isolamento. E tem que ficar atento com isso. A gente eu já ouvi falar casos de pessoas que ficaram no quarto, tinha tudo dela, ela ficou isolada mesmo, acho que são 15 dias. Ficou no quarto dela, isolada, então o banheiro era dela. Se tiver que usar o mesmo banheiro, aí na hora que ela saía tinha que lavar, higienizar, tudo. Para outra pessoa usar, e eles conseguiram passar, né? Sem a outra pessoa se contaminar. Mas o ideal é que não fica perto de muita gente mesmo, né? Se afastar das crianças um pouco, né? E das pessoas que tem mais de 60 anos, não vai ter jeito. Vai ter que se fazer isolamento, né? Vai ter que fazer. Se não quiser passar, a gente está acabando aqui a nossa live. Está acabando aí, amor. Está acabando a live. Falta só 10, 20 segundos. Então, eu quero deixar para vocês, muito obrigado por vocês estarem aqui, que a gente fez essa live. E espero que tenha sido bom para vocês, se tenham aprendido alguma coisa.